Vocês não sabem o sofrimento que foi reassistir essa desgraça pra fazer esse vídeo. Vou deixar bem claro desde o começo. Não, isso não é uma review em que eu faço um resumão do filme com comentários, porque fazer isso significa reviver essa desgraça na minha mente, e eu tenho algum nível de amor próprio. Não, ao invés disso eu vou falar de pontos específicos que deram muito errado, e no final tentar consertá-los como um experimento divertido. Porque além de gerar algum valor em que todo mundo aqui pode aprender alguma coisa, também quer dizer que assistir A Espada Mágica, A Lenda de Camelot, teve algum sentido na minha vida e não foi só dor de cabeça gratuita. Se você quiser assistir esse filme pra contextualizar o que eu vou dizer, vai do seu próprio risco. Mas pra quem tem amor próprio e não vai fazer isso, vai aqui uma sinopse bem curtinha. Kaylee quer ser cavaleira da Távola Redonda igual ao papai morto dela. E um belo dia, a espada mágica Excalibur é roubada e subsequentemente perdida. Ela embarca em uma jornada para recuperar a espada e devolver ao rei Arthur antes que o vilão que quer usurpar o poder ponha as mãos nela. Para isso, Kaylee conta com a ajuda de bonitinho cego Garrett e um dragão de 2 cabeças chamado Devon e Cornwall, que tem a relação de irmãos à la Game of Thrones antes de Game of Thrones ser popular. Se tem uma palavra que eu usaria para descrever esse filme é bagunça. Ele não sabe se quer ser uma aventura lá Renascença da Disney ou uma comédia pastelão da sessão da tarde. Ele sofre de uma crise de identidade que fica extremamente aparente quando ele tenta ser sério. O coitadinho tenta fazer tudo e acaba não conseguindo nada. Falta comprometimento. Pega essa cena, por exemplo. O vilão capturou a protagonista, Kaylee, e a mãe dela, Lady Juliana, e enquanto ele tá cantando uma música honestamente horrorosa sobre o quanto ele é malvado e cruel, aquele consegue escapar, mas a mãe dela fica como refém. Enquanto aquele escapa, a Juliana canta uma música que era pra ser emotiva. Um filme mais decente faria ela emotiva. É uma mãe que teve que deixar a filha partir sozinha no mundo perigoso e recém-desestabilizado, com um maníaco por poder à solta, enquanto ela é levada de refém e usada pra invadir a capital. Era pra ser uma sequência séria, mas não é só completamente destruída pelo fato do vilão ser uma piada, como enquanto a Lady Juliana tá sofrendo na baladinha dela, aquele tá fugindo de vilões com aspectos visuais patetas montados em mini porquinhos. E um galo com bico de machado. Não é impossível misturar comédia e drama. Animes shounen usam dessa dualidade praticamente como uma fórmula. Uma hora você tá rindo das idiotices dos personagens e 2 episódios depois, chorando tanto que um rolo de papel higiênico inteiro é gasto pra limpar o seu ranho. Não que isso tenha me acontecido. Mas aqui o filme não sabe se quer te deixar triste e preocupado pela Juliana e a Kaylee, ou te fazer rir com os lacaios idiotas do vilão, e acaba falhando nos dois. É como se um executivo tivesse chegado pro roteirista e falado: não, a gente não pode mostrar uma coisa dessas pra criancinhas. Se elas chorarem, os pais vão ficar brabos, deixa a cena mais leve. E só de raiva o roteirista cumpriu a ordem da pior forma possível. Mas nada exemplifica tão bem a crise de identidade que o filme sofre quanto o fato de eu ter que reassistir essa porcaria e presenciar a existência desse cara logo depois de ver Gato de Botas 2, que teve 3 antagonistas incríveis, é minha origem de supervilão. Existe um ditado que diz: um filme só é tão bom quanto o seu vilão. E nesse caso eu não poderia concordar mais. Porque esse filme é horrível. Conheço um Lord Huber, um ex-cavaleiro da Távola Redonda que quer roubar Excalibur. Por quê? Porque ele é mau. Ele quer poder, terras e mais poder. Por quê? Porque ele é mau. Olha o design desse cara, ele nasceu mal. A introdução dele é literalmente ele saindo das sombras porque ele é mau. Você acha mesmo que alguém bonzinho teria unhas assim? Você acha que alguém bonzinho seria calvo? A introdução desse cara é a coisa mais corrida que eu já vi. Estabelece ele como burro além da conta. Basicamente, ele quer todas as terras pra ele. E quando o rei Arthur insiste que elas vão ser divididas igualmente, ele surta e tenta matar o rei, com todos os outros cavaleiros da Távola Redonda presentes. E depois foge em plena luz do dia com a cidade inteira podendo parar ele. Mas ninguém parou. Eles têm um mago, a Excalibur, e uma porrada de cavaleiros, mas ninguém conseguiu impedir um traidor da coroa que jurou matar o rei. E nessa brincadeira, Lord Huber mata o pai da Kaylee da forma mais anticlimática possível. Sim, essa porradinha matou ele. O filme usou o fato dele ter matado o pai da protagonista pra fazer o conflito deles mais pessoal e criar um momento de catarse quando Kaylee ganhasse e salvasse o dia, vingando o pai no processo. Você tá prestando atenção no filme? Óbvio que não! E exemplificando o problema do filme como um todo, eu não sei se o script quer que eu sinta medo do Lord Ruben ou que eu ria dele. E de novo ele falha nos dois.
Porque ao mesmo tempo que eu devo me preocupar com ele roubando a Excalibur e o trono, ele é incompetente. Toda vez que ele tá na tela, eu me sinto mais burra por osmose. E ele aparece muito na tela. Eu não consigo pensar em um único momento que ele pareceu ameaçador ou maligno, porque eu só conseguia prestar atenção no quão idiota ele é. Pra não dizer que é de todo ruim, tem uma cena que demonstra a competência dele, que é quando ele tá cercado por dragões, joga a espada no chão e derruba eles no soco. Isso poderia ter sido tão bom pro personagem dele se fosse melhor utilizado ao longo do filme. Se bem executado, poderia gerar contraste entre ele e a Kaylee. Ela sendo pequena e muito mais fraca que o vilão, iria exigir outras qualidades dela além de força bruta se quisesse vencer. Ela teria que ser mais esperta, mais ágil, talvez ter uma técnica de espada melhor. Afinal de contas, ela quer ser uma cavaleira. A Kaylee começar o filme fugindo do Lord Huber e sendo forçada a encarar ele num duelo com técnicas que ela aprendeu ao longo do filme seria incrível. Mas infelizmente nada disso acontece, porque ele é um idiota ao invés de ameaçador pelo bem de levidade e piadas. Falando em piadas... comédia subjetiva e sei lá mais o que. Você pode achar esse filme a coisa mais hilária do mundo. Eu só te reprimiria por dentro e talvez com um olhar. Com isso fora do caminho, o meu comentário mais cedo sobre Game of Thrones volta com força aqui. Como esse filme passou por todo o processo e estágio de produção e ninguém disse: "Ei, eu acho que piadas de incesto no nosso filme infantil talvez não seja uma boa ideia", me deixa estupefada, embasbacada. Alguns diriam descrente. Esse dragão é a pior parte do filme inteiro. Alívios cômicos, pelo menos pra mim, são os personagens que precisam ser tratados com mais delicadeza no elenco, porque é muito fácil deles acabarem mais irritantes do que engraçados. Sem contar que o humor é subjetivo. O que eu acho hilário, outra pessoa pode acabar dormindo de tédio ou virtualmente cortar minha cabeça na corte do Twitter. Mas acho que todos os tipos de humor podem dar as mãos em harmonia e concordar que esse dragão é inimigo público da comédia. A menos que você seja do Alabama. E eu não tô fazendo drama sobre as piadas de incesto. Na introdução deles, o Garrett pergunta: "Quem são vocês?" E a resposta é: "A razão por que primos não devem se casar." Isso, e eles se beijam forte lá pro fim do filme. Admito que tem uma parte engraçadinha com eles durante o número musical, falando como eles queriam ser separados, em que mostram os métodos violentos de cirurgia. Mas, fora isso, sempre que eles fazem uma piadinha, o resultado é um suspiro e uma revirada de olho. Ou, no melhor dos casos, uma risada do Sheldon. O dragão é um personagem completamente desperdiçado. E ele não é o único. O filme tem personagens demais. O que em si não seria um problema se ele soubesse usar eles. Sabe do que eu senti falta no decorrer do filme? Camelot, o Rei Arthur, Merlin. Eles podiam ter servido a função de mostrar pra audiência como a situação do reino ficou instável com a Excalibur roubada. Como o povo tá desesperado e com medo do Lord Huber. Podiam até mostrar durante a jornada da Kaylee uma cidade destruída no estilo Mulan. Isso com certeza ajudaria na reputação de vilão e faria a tarefa dos protagonistas de recuperar a espada parecer muito mais urgente. Tira o tempo de tela do frango e coloca no reino desabando, e no rei fazendo tudo o que ele pode para manter a esperança e união do povo. Mostra a tensão, o medo, a incerteza. Infelizmente, o filme tem medo de emoções fortes, porque não podemos assustar as crianças, não podemos fazer elas chorarem, nem sentir nada além de cores se mexendo na tela. Mas tá tudo bem enfiar piadas de incesto. Ah, Garrett, você era bom demais pra esse filme. O menino Garrett tem vantagem entre todos os personagens, porque ele de fato é interessante de forma não estúpida e não grotesca. Ele é o cara cego, tão antissocial, que mora numa floresta longe de toda a civilização e tem um número musical inteiro sobre como ele prefere ficar sozinho. Basicamente, qualquer pessoa durante épocas de feriado e almoços de domingo. Além disso, mesmo sendo cego, ele luta super bem, usando os outros sentidos para guiar ele, especialmente a audição, com a ajuda do Falcão de Merlin, que também visita ele. O Falcão grita e o Garrett se mexe de acordo. Eu acho muito interessante que ele funcione dessa forma, porque uma solução muito mais fácil seria dar para ele um sexto sentido, que contorne a cegueira, mas não! Ele depende do conhecimento do ambiente ao redor dele e um guia animal. Parabéns, filme! Tô honestamente impressionada. E Kaylee, garota esperta, percebe que o rapaz é um bom partido. O que seria de um filme de aventura sem um pouquinho de romance? É sempre bom.
A execução nem tanto. Mas não é a pior parte, nem de longe. O problema é que foi corrido demais. Num romance, a audiência quer ver a mudança gradual de atitude que um personagem tem com o outro. No caso da Kaylee e o Garrett, eles começam não se dando bem, com ele querendo paz de espírito e relutantemente aceitando ir com ela atrás da Excalibur. Basicamente isso acontece. Ei, cara, me leva pela floresta pra eu achar a espada. Não, eu vou sozinho. Este é meu pântano de floresta. Não quero contigo. Por favor? Ai, tá. O Garrett se diz antissocial, mas basta o mínimo de insistência e ele dobra. Nunca vou perdoar ele por ter aceitado levar o dragão junto. Mas o ponto de virada da relação deles é abrupto. Garrett descobre que o pai da Kaylee foi o homem que treinou e acreditou que ele podia ser um cavaleiro depois de ficar cego. Ele passa a tratar a Kaylee melhor, não porque ele passou a gostar do jeito dela de ser, mas porque ele respeita o pai dela. Depois disso, eles cantam um dueto romântico e de repente estão apaixonados. Como connoisseur de comédia romântica da sessão da tarde, isso é uma afronta à minha pessoa. Romance, especialmente um que os personagens começam não se gostando, não é fácil de escrever certo. Precisa balancear repúdio com um carinho pequeno e gradual que se constrói com cada palavra e ação positiva, para que a mudança na relação seja satisfatória e crível, e eles serem forçados a trabalhar juntos por um objetivo comum é a oportunidade perfeita para esse desenvolvimento. A Nova Onda do Imperador, Shrek, O Príncipe Cruel, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Pássaro Serpente, Avatar e a mãe de todos esses clichês, Orgulho e Preconceito, são exemplos dessa mudança de relação de uma forma bem desenvolvida. Uns melhores que os outros, mas todos críveis e divertidos. Mas não só a jornada amorosa que decepciona nesse filme. Esse ponto é mais difícil de explicar do que os outros, porque os personagens vão em uma jornada atrás da espada. Aquele começa em casa, numa fazenda, passa por uma floresta mágica, pela Terra dos Dragões e a caverna de um ogro, que nesse universo é um gigante de pedra e não um cara verde. Eles chegam em Camelot, só que nada disso parece uma progressão sólida. Não parece que aquele tá longe de casa, e eu não consigo entender porquê, já que na teoria eles passaram por muitos lugares diferentes. Talvez porque o ambiente muda, mas volta ao normal. Eles passam por uma floresta, pela Terra dos Dragões, outra floresta igual à primeira, a Caverna do Ogro e a floresta de novo. Isso e eles só param uma noite para acampar, então o filme se passa no período de 2 dias. Para dar a sensação de que foi uma longa jornada atrás da espada, deveriam haver mais paradas, mais mudanças permanentes no terreno, sem voltar para a segurança do, entre aspas, nível 1 da floresta, por assim dizer. De novo, tira o tempo de tela do frango e tira os números musicais que mais atrasam do que melhoram o filme, e você tem tempo de estender a jornada e dar um verdadeiro senso de progressão. A Espada Mágica, A Lenda de Camelot é um filme de 1h20 que mais parece ter 3 horas. É um filme que não sabe se quer ser uma comédia pastelão ou levado a sério, com personagens tão tridimensionais quanto uma folha de papel sulfite. Distribuição de tempo de tela ruim, comédia questionável e uma premissa com bastante potencial arruinada por uma execução bagunçada. Eu não recomendo ninguém assistir isso, a não ser que esteja morrendo de curiosidade. Eu tava planejando reescrever esse script como um exercício divertido, mas isso aqui já tá cumprido o suficiente, então fica pra outra hora. Se você assistiu esse filme, me diz o que você achou. Eu fui dura demais? Porque conheço gente que genuinamente gosta dele, e é sempre divertido ouvir opiniões alheias e julgar ela com o olhar condescendente de um crítico de pijama. E aqui deixo minha mensagem final. Manere nas piadas de incesto.